Graça e paz, meus irmãos. Hoje damos início a um momento de devocional temático, onde teremos 4 episódios baseados nos últimos dias de Jesus Cristo. Essa reflexão tem por ocasião a celebração da Páscoa, que está se aproximando no próximo domingo. Mesmo porque eu tenho a impressão que a Páscoa, assim como o Natal, a cada dia tem se esvaziado no seu verdadeiro significado. Talvez seja por conta do consumismo, de outras pautas e importâncias que estão permeando este dia. Mas para nós, a Páscoa significa a passagem da morte para a vida. Hoje nós vamos meditar o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, o capítulo 26, a partir do versículo 14. Por isso tome a sua Bíblia. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. E eles lhe estipularam 30 moedas de prata. Amados, dentro da trama que envolve a paixão de Cristo, nós nos deparamos com vários personagens. E um deles é o próprio discípulo de Jesus, que, como diz o versículo 14, ele era um dos 12. Agora pense comigo, um dos 12, a qual recebeu também a autoridade de Jesus para, no nome dele, realizar prodígios e milagres. Pois sobre Judas também foi derramado a autoridade que Jesus havia distribuído sobre os discípulos. Ele era um dos 12, então ele conhecia a Jesus. Ele teve o melhor mestre, ele teve o melhor dos ensinamentos. Porém, o seu coração, o coração de Judas, não estava no Senhor. E é interessante porque ele era contado entre os 12, mas o seu coração não era um coração de discípulo. Então, amados, muitas vezes seremos reconhecidos como discípulos. Olharão para nós e irão dizer: ele faz parte de um dos discípulos, caminha com Jesus, se veste como discípulo, fala como discípulo. Mas será que o nosso coração é um coração de discípulo? Porque se nós não entendemos quem é Jesus, nós estaremos também, como Judas, dispostos a trocar e a vender Jesus por aquilo que nos apraz. Veja que Judas se reúne com uma autoridade. Quem é essa autoridade? Vai dizer o versículo 14. Ele foi ter com os principais sacerdotes. Nós sabemos que no desenrolar dos evangelhos, por várias vezes Jesus foi um ponto de contradição para aquela religiosidade da época. Eles não conseguiam compreender quem era Jesus. Jesus, na verdade, foi pedra no sapato de muitos fariseus, de muitos sacerdotes. E que coisa interessante. É a religião que não tem coragem de colocar as mãos para matar, mas tem dinheiro, mas tem influência para mandar matar. Essa é a religiosidade vazia. É a religiosidade de vista, mas que o coração está corrompido. O desejo do coração é de matar. O versículo 15 nos apresenta uma reflexão importante. E o que Judas diz para aqueles que eram sacerdotes da época? Para aqueles que representavam o sacerdócio arâmico. O sacerdócio arâmico que depois iria apontar para Cristo. Ele disse: que quereis me dar? E eu vô-lo entregarei. Amados, quando nós não entendemos o propósito, nós abandonamos ele por qualquer quantia, por qualquer moeda de prata. Judas não entendeu quem era Jesus. E ainda que Jesus o chamasse de meu amigo, Judas o vende. Porque Judas não está vendo missão, não está vendo discipulado. Judas está vendo uma relação de perda e ganho. Até
Historiadores dizem que Judas fazia parte de um grupo revolucionário da época, que na tradução do hebraico significa punhal. Então Judas olhava para Jesus e via alguém bélico, alguém que iria trazer uma revolução armada, que talvez derramaria sangue, mas que a honra seria lavada. O que Judas esperava em Jesus não foi concretizado. Por isso agora Judas procura vendê-lo. O que quereis me dar? E essa pergunta precisa ressoar no nosso coração, porque Judas também era discípulo. Então, se nós somos discípulo, será que há algo que há no ser oferecido? Somos capazes também de vender o Mestre, de entregar Jesus? Talvez você, ouvindo este devocional, está dizendo: mas eu não tenho, eu jamais vou ter essa audácia, essa capacidade de vender o meu Mestre. Será mesmo? Trocamos o Senhor por tantas coisas. Trocamos o Senhor por tantas coisas passageiras, tantas coisas que achamos que irá resolver o nosso problema, porque vou lhe dizer, 30 moedas de prata não iria resolver o problema de Judas, como não resolveu. Pois nós sabemos que depois Judas foi devolver aquelas moedas para os sacerdotes e ouviram da boca daqueles: isso é problema seu. Aquela quantia comprou um terreno, mas não pôde comprar salvação. Aquela quantia comprou um terreno, mas não conseguiu comprar perdão, graça, misericórdia. 30 moedas de prata foi o que Judas pediu para entregar o seu mestre. Quanto talvez você pediria? Quanto talvez eu pediria? Que me quereis dar e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Amados, antes da cruz houve uma decisão. Judas não traiu Jesus repentinamente. Os próprios evangelhos dizem que Judas tinha um desvio de caráter, ele era ladrão. Aonde em determinado momento era adoração, Judas via desperdício. Ou seja, ele alimentou algo no coração, até que isso se tornou uma escolha. Antes de Judas trair Jesus de fato e ter com os principais sacerdotes, o coração de Judas já o havia traído. A quarta-feira nos lembra que grandes quedas começam com pequenas concessões, pequenas negociações. O que você quer me dar? Eu vou aqui fazer um câmbio, vamos trocar. Foi isso que Satanás pediu para o Senhor. Olha, se prostra e eu vou te dar todos os reinos. Detalhe, os reinos não eram de Satanás, tá? Os reinos sempre foram do Senhor. Mas são concessões, pequenas concessões que hoje nós vamos abrindo. E sem perceber isso vai fazendo morada no nosso coração. Enquanto Jesus se preparava para obedecer, Judas se preparava para trair. Agora, amados, como podemos aplicar este versículo no nosso dia? Primeiro ponto, cuidado com aquilo que você tolera em silêncio. Isso pode se tornar decisão amanhã. São concessões. Nós vamos abrindo mão aqui, amanhã e depois essas concessões estão ditando a nossa forma de viver. Outro ponto, nem toda a distância de Deus é visível no começo, mas todas elas começam no coração. Vigie o teu coração. O nosso coração, amados, é enganoso. Então, que nós possamos nessa quarta-feira meditar sobre as distâncias que estamos ocasionando no nosso coração, distanciando o nosso coração do Senhor. E o que nós precisamos é reclinar no peito do Senhor e ouvir as batidas de seu coração. E por último, hoje é dia de alinhar intenções antes que elas virem ações. Alinhem as intenções. Judas foi contado no meio dos 12.
Judas esqueceu quem ele era. Judas esqueceu que ele era um discípulo. Então nós precisamos lembrar quem nós somos. Precisamos lembrar que nós somos discípulos. Por isso nós precisamos alinhar as expectativas. Nós precisamos alinhar as intenções. Quais eram as verdadeiras intenções que Judas tinha ao seguir Jesus? Talvez elas foram frustradas. Por isso que Judas decidiu vendê-lo. E eu te faço a pergunta: quais são as intenções do nosso coração ao decidir seguir a Jesus de Nazaré? Meditemos isso, irmãos. Tiago, capítulo 1, versículo 14 ao 15, cada um é tentado pela sua própria cobiça. O que Judas cobiçava, foi nisso que ele foi tentado. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Amém? Amados, vamos orar? Pai querido, graças te damos por mais um dia. Obrigado, Senhor, por este tempo. Por esse tempo que nós podemos meditar, Senhor, o teu sacrifício. Entender que a tua bondade, Senhor, foi vertida naquele madeiro. Pai, nos ajude, Senhor. Nos ajude a corresponder os teus propósitos. Ah, Senhor, assim como Davi disse, olha para dentro de nós, esquadrilha, Senhor, os nossos pensamentos, esquadrilha, Senhor, a intenção do nosso coração. Não nos deixe, Senhor, ser confundidos. Não nos deixe, ó Pai, colocar uma expectativa, ó Pai, para além daquilo que o Senhor nos disse, nos assegurou. Nos ajude a seguir o Senhor com gratidão e fidelidade, Pai. É o que nós oramos, é o que nós agradecemos. No nome de Jesus, amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.